Esta mensagem intitulada Dons, Gifts, foi pregada pelo irmão William Marion Branham no dia 7 de dezembro de 1956, numa sexta-feira à noite, no Templo Maranata, em Brooklyn, Nova York, Estados Unidos da América. Introdução. Esta campanha de 4 dias, realizada na Igreja Maranata de Nova York, foi a última realizada por William Branham no ano de 1956, que para ele foi um ano bastante complicado em se tratando de evangelismo. Algo muito estranho estava acontecendo. Vários movimentos fanáticos que se diziam pentecostais estavam surgindo, vindo a atrair a atenção de inúmeras pessoas, promovendo falsos ensinamentos com base em sinais duvidosos. Muitos líderes estavam perdendo seus membros por conta dos novos ventos de doutrina que surgiam. William Branham se esforçava para se manter numa posição equilibrada entre o formalismo e o fanatismo, o intelectual e o emocional. Porém, alguns líderes o repreenderam por tal atitude, alegando que ele deveria assumir um dos lados. Entretanto, firmado em sua posição, ele prosseguiu promovendo a mensagem de união e amor fraternal entre os irmãos, independente de suas diferenças teológicas, ao mesmo tempo que rechaçava todo ensinamento ou doutrina que, segundo ele, contribuía para apagar este amor e despertar a inveja entre as igrejas. Porém, estas diferenças o frustravam, e algumas vezes ele se omitia a responder a alguns convites para a realização de campanhas, preferindo se ausentar ou limitando-se a fazer visitas em domicílios, esperando por uma direção de Deus para onde seguir. Apesar da grande influência que seu ministério possuía, em momento algum ele a utilizou para engrandecer a nenhum outro que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Porém, não era o que ele estava vendo em meio ao povo pentecostal que arduamente se esforçava em busca dos dons espirituais sem prestar a merecida honra ao doador dos dons. Nesta mensagem, ao fazer uso de tipos, ele tenta explicar à audiência qual a íntima relação existente entre Deus e os dons espirituais. Ele compara cada dom divino a pequenas pedras de diamantes que irradiam raios de luz, mas que não existem por si mesmas, sendo na verdade pedras lapidadas de um diamante maior e principal, que é Deus. Os dons espirituais devem nos servir como sinais de que Jesus Cristo ainda vive e reina em nosso meio, refletindo sobre nós a luz do seu Espírito, como o brilho das estrelas da noite que fazem o rouxinol cantar, por lembrá-lo que em algum lugar o sol ainda continua vivo e brilhando. De Deus provém todos os dons. É Ele quem faz a luz brilhar e a fonte borbulhar. Portanto, tudo deve ser feito por Ele e para Ele. Por este motivo que Moisés, apesar de ter nascido um profeta, fracassou na sua primeira tentativa de libertar Israel após ter matado o egípcio, por não ter respeitado o programa de Deus. Se ele o conseguisse naquelas condições, a glória seria sua e não do Senhor Deus de Israel. Ele ensinará que não basta apenas ter um espírito renovado para viver uma vida justa e correta, mas que é necessário ter o Espírito de Cristo para vivê-la com poder. Poder este que os discípulos de Jesus tiveram, mas que não impediu de torná-los inoperantes frente a um garoto possesso por causa de sua incredulidade, mostrando que para o crente não há necessidade pela busca de mais poder, mas sim de fé para vivificar o que já lhe foi dado. Porém, nesses últimos dias, um dom especial foi dado por Deus para aperfeiçoar a noiva de Cristo, que o verá por si mesma e será por ela reconhecido.
Podem se assentar se desejarem só por um momento. Boa noite, amigos. Estou feliz de estar aqui esta noite para saudar vocês novamente no nome do nosso amável e ressurreto Senhor, o qual está na glória da sua ressurreição, e Ele está presente esta noite para nos abençoar. Tão feliz de estar aqui e ter este privilégio. Meu filho disse exatamente há poucos momentos atrás, enquanto estava no quarto, enquanto estávamos aguardando para entrar, quando eles começaram a cantar Somente Crê. Ele olhou para mim e eu estava orando. Eu olhei para cima e ele disse: Papai, quantas vezes isso o chamou à plataforma? Milhares em todo o mundo, em diferentes tipos de idiomas. Eu ouvi os nativos da África com aproximadamente 16 vocabulários diferentes chamando isto, todos cantando Somente Crê ao mesmo tempo. E havia o tratamento que os mantém cercados por causa das tribos, guerras tribais, e ainda assim todos cantavam juntos Somente Crê. E que maravilhoso! Eu disse: sim, algum dia glorioso, se eu for antes de Jesus voltar, e quando eles estiverem me colocando debaixo da terra, eles cantarão Somente Crê. Se você vir isto no jornal ou em alguma outra coisa, ouvir isto no rádio ou o que quer que seja, e alguém lhe disser, pare só um minuto e pense naquela canção. Somente Crê. Porque eu creio que algum dia eu sairei dali, tão certo quanto entrarei. Alguém disse, não muito tempo atrás, me disse, Irmão Branham, eu gostaria de conversar com você acerca de uma apólice de seguro. Agora, seguro está bem, nada tenho contra isso, mas eu não tenho nenhum desses tipos de seguro. E então a gente parecia pensar que eu estivesse um pouco estranho, mas talvez eu estivesse, mas eu fui maltratado. Meu pai foi uma vez por uma companhia de seguro. Lhe foi vendido uma doação por 20 anos que supostamente pagaria muito em um determinado momento. Quando chegou a época, deveria valer uns $500 e ele interpretou mal isto. Era de $1,50 no total. E eu simplesmente nunca fiz nenhum seguro. E então, vendo como meu velho pai havia trabalhado por aquilo e depois estar assim, meu irmão e eu disse, um amigo meu disse, ora Billy, eu só quero vender a você algum seguro. Eu disse, oh Wilmer, eu não quero isso. Eu disse, eu tenho seguro. Oh, ele disse, você tem? Eu disse, sim, eu tenho seguro. E minha esposa olhou para mim como se pensasse, você está contando histórias? E eu disse, não, eu tenho seguro. Ele disse, que seguro que você tem, Billy? Eu disse, bendita segurança, Jesus é meu. E então ele disse, bem, está tudo bem, Billy, porém, isso não colocará você em um cemitério? Eu disse, isso me tirará? É isso que eu quero. Não estou preocupado em entrar lá, é de sair. Então, eu preferiria ter um que tirará dali ao invés, ou me tire de lá ao invés de um para me pôr lá dentro. A bendita segurança, Jesus é meu. Oh, que antegozo da glória divina, um herdeiro da salvação, comprado por Deus, nascido do seu Espírito e lavado em seu sangue. Que coisa linda que é. Bem, agora, esta noite eu prometi, pela graça de Deus, que deixarei você sair mais cedo. Eu não prego por notas, eu não premedito qualquer coisa que irei dizer, e isso é somente por inspiração. Exatamente como me sinto, eu simplesmente o digo. E contanto que isso continue vindo, eu simplesmente continuo falando. Então eu simplesmente não sei de nada melhor. E então, eu devia ter misericórdia daqueles que iriam trabalhar, no entanto, ao fazer coisas. Meus irmãos e irmãs, eu certamente sinto vergonha de segurar vocês por tanto tempo, e não é a minha intenção fazer isso. Mas eu simplesmente vos amo, e eu penso que vocês são muito bons, a audiência escutando,
E é um prazer para qualquer ministro pregar para uma audiência como a que temos tido aqui a cada noite. E eu aprecio isso. E não estou dizendo isso como lisonja, estou dizendo isso porque é a verdade. E se não fosse a verdade, então eu não diria nada e simplesmente seguiria em frente. Mas sim, eu acho que preferiria dar a vocês um pequeno botão de rosa agora do que uma coroa de flores inteira depois que você morresse, vê? Então, é melhor fazer isso agora mesmo. E isso foi um prazer. Tenho estado um pouco nervoso porque desde que tenho estado aqui em cima, não tenho sido capaz de conduzir meu texto e assim por diante e ministrar como deveria. Eu comecei algo. Por muito tempo, minhas reuniões sempre estiveram em declínio. Tenho visto isso. Então, eu pedi ao Pai para me ajudar. E eu vi uma queda em minha correspondência, cair de 1.500 cartas por dia para cerca de 15 cartas por dia, porque ninguém podia pôr o seu dedo em mim. E eu saía para algum lugar e esperava até que Deus me dissesse para onde me mover antes que se movesse. E isso não era um ato de fé, então, era simplesmente esperar, esperar, esperar. E o Senhor amavelmente me corrigiu nisto. E então eu propus em meu coração, que se Ele me ajudasse, eu faria diferente. E assim que você começar a fazer algo para Deus, espere então todas as armas do inferno se voltarem contra você. Vê? E eu me intoxiquei na outra noite, e eu quase saí da vida. Tenho estado bem fraco e nervoso desde que cheguei aqui, mas o Senhor tem sido bom comigo. Sinto-me melhor e um pouco disso está saindo agora. Só tenho comido comida suave ou algo assim, porque isso me incomoda o tempo todo. Eu estava simplesmente intoxicado, com todo o meu corpo enfraquecido e tudo mais. Eu apenas confiei nele e ele me favoreceu. E eu desejo suas orações para que ele continue. Não que eu mereça viver, mas porque é pelo Evangelho que eu quero viver. Assim, quando aquele tempo chegar, quero tentar fazer tudo o que puder e colocar toda a minha vida nisso. E daqui em diante, tenho evitado os irmãos meu secretário me chamou e disse: Billy, isso não é justo para as pessoas. Ele disse: você tem um ministério? Aqui estão 400 das maiores cidades na América ligando para você agora mesmo, bem aqui, na minha mesma. E disse: além do mais, quase todas as nações debaixo dos céus estão ligando. E aqui está você entrando e saindo de fininho e desvia-se deste e daquele só para fazer planos e apenas ignorar. Ninguém sabe onde apanhar você. Vê? Você está nas florestas ou em algum lugar, ou sai aqui, algo assim. Mas você não vai se sossegar e continuar? Então, eu orei sobre isso. E o Senhor me deixou saber que aquilo estava certo. Então ele começou a corrigir. E eu orei para que Deus me ajudasse e me desse forças. E estou dependendo das orações de todos vocês por mim. Agora, existem alguns lenços aqui para serem orados. E esta noite tentei me preparar para pregar, se eu pudesse, só um pouquinho. Apenas um pequeno texto para falar a você, para que você se familiarizasse melhor com o ministério. Amanhã de manhã é o café da manhã dos homens cristãos de negócios, e eu acho que as esposas dos ministros e outros mais estão convidados. Qualquer um que queira vir está convidado. E muitos de vocês, irmãos, talvez sejam membros desta excelente organização dos homens cristãos de negócios. Eles foram muito amáveis comigo. Tenho falado para eles em todos os lugares, e eles têm sido muito amáveis. Dimos Shakarian, seu presidente, Marner Arganbright, vice-presidente, e vários outros, Tommy Nicholson, como editor do seu jornal, e sempre estou feliz em poder ajudá-los porque isso está de acordo. Eu mesmo, quando eu era um batista e vim até vocês, povo do Evangelho completo, a primeira coisa
cada denominação queria que viesse e se juntasse à sua classe. Eu não faria isso, porque se você faz, aquela pequena influência que tenho, isso a lança para uma denominação. Tenho tentado ficar bem na brecha e dizer, somos irmãos, todos somos irmãos. E eu gosto de ver um esforço unido de todas as igrejas para o Senhor Jesus Cristo. E agora, este é o meu motivo de manter isso assim e somente ficar na brecha e não se juntar a nenhuma denominação, somente ficar no meio para que possamos ser irmãos e não ter quaisquer sentimentos de diferença. E dizer, bem, agora ele é um presbiteriano, ou ele é um batista, ou um pentecostal, sou apenas seu irmão, isso é tudo. Então suas denominações estão bem, elas são excelentes, eu as amo, cada uma. Porém, elas não levam você para o céu. Cristo é o que leva você para o céu, sua fé em Cristo. Então agora, com estes lenços, o maior ministério que o Senhor tem me dado praticamente é sobre os lenços. Eu poderia passar horas só contando a você sobre isso, e enviamos milhares deles por mês em todo o mundo. E eu estou feliz em ver que você crê na Bíblia. Agora, várias pessoas derramam óleo neles e os ungem. Está tudo bem. O que quer que o Senhor abençoe, eu concordo. Mas se você observar na Escritura, não era eles que Paulo os ungiu. Eles tiraram isso do seu corpo. Atos 19, lenços e aventais. Agora sabe, creio que Paulo era um fundamentalista. Creio que ele era muito bíblico no que ele fazia. Sabe de onde eu acho que ele tirou isso? Eu acho que ele tirou da escritura onde Elias, quando a mulher sunamita veio até ele e perguntou pelo seu bebê, e Elias falou para Geazi tomar seu cajado e colocá-lo sobre o bebê, pois Elias sabia que o que ele tocava era abençoado, se a mulher simplesmente acreditasse da mesma forma. Então eu acho que é de onde Paulo tirou suas escrituras para tirar lenços e aventais do corpo. De qualquer forma, esses são alguns lenços que representam pessoas enfermas. Antes de prosseguirmos, vamos pedir ao Senhor para que os abençoe em seu esforço. Obrigado, irmão. Agora, nosso amado Pai Celestial, é um privilégio esta noite chamá-lo de Pai, saber que Pai é proprietário. E nós te amamos porque pertencemos a Ti, e não a nós mesmos, pois fomos comprados por um preço, o preço do sangue do Senhor Jesus. E nisso nós confiamos e Te agradecemos por esta terra cristã, onde as portas ainda estão abertas, e o Evangelho pode ser pregado com liberdade de expressão e pensamento. E Te agradecemos por isso. E agora esta noite, essas pessoas têm o direito de trazer estes lenços como prova de sua fé. Através do país, talvez algum velho pai em algum pequeno apartamento esteja cego esta noite. Esses lenços vão para ele, para alguma mãe levando para o seu bebê que está com febre. Não sabemos para onde eles irão, Pai, mas Tu sabes. E rogo para que Tu os abençoes. Abençoe as pessoas que os arrumaram. E agora, somos ensinados na Escritura que um dia, quando Israel foi encurralado, eles estavam tentando seguir a Deus. A grande coluna de fogo que os conduziu até o rio, e lá estavam eles, com seu líder Moisés, e eles foram encurralados, as montanhas, o mar e o exército do faraó vindo, perseguindo-os. Eles foram surpreendidos. A natureza estremeceu. Que cena! Mas é nessa ocasião que Deus gosta de entrar em cena. O escritor disse, ele olhou para baixo através da coluna de fogo, com olhos furiosos para o Mar Vermelho, porque estava separando o povo da terra prometida. E o mar se assustou, e ele se moveu para trás, e os filhos de Deus passaram por seu leito em terra seca, em direção à terra prometida. Deus Pai, esta noite, enquanto enviamos estes lenços, isso é um sinal de nossa fé na obra consumada de Cristo no Calvário.
E nós te agradecemos porque temos esta fé e as pessoas têm fé. E agora, quando eles forem colocados sobre os corpos enfermos e alcançarem seus destinos para onde eles estão indo, rogamos para que tu olhes para baixo através do sangue do Senhor Jesus e possas as doenças que estão nos corpos serem afugentadas quando verem este sinal. E que as pessoas possam ser libertas e se agarrarem na promessa que Deus havia dito em sua palavra. Acima de tudo, desejo que te vá bem em saúde. Conceda, ó Pai, pois é para este propósito que os enviamos. No nome do teu Filho amado, o Senhor Jesus, pedimos isso. Amém. Na leitura da bendita Palavra de Deus desta noite, eu simplesmente amo ler sua palavra. E domingo à tarde eu tenho uma mensagem especial, se o Senhor permitir. Eu quero falar domingo à tarde lá na Academia de Música sobre por que as pessoas não conservam o Espírito Santo. Vê? O que aconteceu? E por que eles não o recebem? E que espécie de tempo eles têm para recebê-lo? E traga seus familiares não salvos domingo à tarde. Será uma mensagem comum do Evangelho para domingo à tarde. Então, domingo à noite é o encerramento desta parte da campanha. Creio que o irmão Hudson continuará. E agora, os irmãos ministros, vocês que estão aqui, e você se você desejar, eu estou esperando algum dia retornar. Agora, o irmão Hudson, a razão pela qual estou nesta igreja é porque este irmão Hudson é um grande amigo meu. Ele tentou por anos me fazer vir aqui, e eu vim, não porque estou empurrando outra pessoa, mas simplesmente por amor, irmão Hudson. E eu espero que algum dia, vocês, meus irmãos, e vocês, pessoas das igrejas que seu pastor talvez não pudesse vir aqui esta noite, ou em qualquer momento, deem a eles meu amor e cumprimentos. E que saibam que algum dia eu espero retornar em uma grande reunião de união onde possamos ter. Essa é apenas a introdução. E no domingo, se vocês desejarem, irmãos, anunciem isso em sua igreja em relação a domingo à tarde. Normalmente encerramos nosso culto domingo à noite, para que a igreja possa retornar aos lugares na grande campanha. Mas nesta tarde de domingo, se você não tiver programa, traga seus amigos pecadores e traga-os aqui para a reunião, se você desejar. Eu ficaria muito feliz se você viesse. Faremos tudo o que pudermos para guiá-los a Cristo. Agora, e no café de amanhã de manhã, venham todos vocês, porque eu quero apresentar aos homens de negócios um pequeno drama que se inclina para o encontro com Cristo. Eu quero você ou Cristo na reunião, melhor. E agora, se você puder, venha. Agora, no livro de São Mateus e no versículo 24 do capítulo 12, eu desejo ler isso como uma forma de texto. E a rainha do sul se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis um maior do que Salomão que está aqui. E que o Senhor possa acrescentar as suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, quantos amam a palavra? Você ama com todo o seu coração? É aí onde nossa fé está ancorada, na palavra de Deus. E agora, a fé não tem outro lugar estabilizado e ancorado exceto na palavra do Senhor. Eu estou tão feliz. Veja, você não pode ser... A fé não pode encontrar um lugar de descanso nas mentes imaginárias da teologia feita pelo homem. Ela tem que ter o seu lugar de descanso na eterna rocha da palavra de Deus. Lá está ela ancorada, porque Deus disse assim. Ele disse, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra nunca falhará. Portanto, podemos estar seguros de que sua palavra nunca falha. Agora, iremos falar a respeito dos dons esta noite, e esta é a razão de eu tomar esta noite para este propósito, que nós poderíamos explicar um pouco e tomar o meu tempo, observando o relógio e tomar o meu tempo,
e explicar para vocês o que eu penso que os dons são. Agora, em primeiro lugar, a Bíblia disse que dons e chamadas são sem arrependimento. Isso é algo que Deus, pela sua soberana graça, colocou na igreja, vê? Deus mesmo faz isso. É uma obra e uma ação de Deus, e pela presciência Ele predestina para que estas coisas aconteçam. Agora, como eu digo, Deus não deseja que ninguém pereça, mas bem no princípio Deus sabia quem seria salvo e quem morreria. A presciência permite Ele saber isso se Ele for o Deus infinito. Ora, Ele certamente não pode... Ele não deseja que alguém pereça, mas Ele sabia desde o princípio. Ele conheceu cada mosca, cada pulga, cada pessoa que alguma vez estaria na terra. Ele os conheceu desde antes da fundação do mundo, porque Ele é infinito. E sabemos que Ele é onipresente e que Ele está por toda parte. Ele cobre todo o espaço. Ele é o onisciente. Ele tem toda a sabedoria. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. E este é o tipo de Deus a quem servimos. Não é um ídolo pagão. É o Senhor Jesus Cristo vivo e ressurreto. E o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus, que cobriu toda a terra. E Ele poderia estar em qualquer lugar. Ele sabe todas as coisas. Ele tem toda a sabedoria e todo o poder. Que Deus maravilhoso! E saber que não se trata de alguma história de ficção. Isso não é simplesmente a teologia de alguém, mas Ele vive conosco, mostra-se e prova-se vivo. Oh, não deveríamos ser as pessoas mais felizes do mundo? Nossos corações deveriam estar acelerados. E viajando ao redor do mundo e vendo as diferentes nações com esses seus deuses e seus ídolos e coisas tais e todas as suas filosofias, e depois saber que elas são tudo tolice, não há nenhum deles. Seus fundadores estão mortos e na sepultura, e se foram. E há somente um que pode provar que seu líder está vivo e reina. Agora, nós chamamos sua mão se você lhes disser que você pode ter alegria. Eles têm alegria também. Você que diz que pode gritar, você deveria vê-los gritar. E você que pode dizer o quão feliz você é, você devia ver como eles são felizes. Mas nosso Jesus entra em cena e faz as mesmas coisas que Ele fez quando Ele esteve aqui antes. Então, isso prova que Ele vive. Ele não está morto. Ele vive para todo sempre. E não tenha medo. Ele está em... Não importa quantas bombas atômicas eles tenham, quantas bombas de hidrogênio, e o quanto eles falam sobre isso e que isso irá acontecer, não se preocupe. Deus está na direção. Ele sabe exatamente como dirigir. Ele sabe exatamente como está saindo. Então, não temos nada a temer, exceto ser um filho adorável e despreocupado que está olhando para o Pai a cada minuto e dependendo dele para liderar-nos, guiar-nos e nos levar ao nosso destino pela sua graça. E por amá-lo desta maneira, você não faria nenhum dano a ele. Ora, se você fizesse qualquer dano a ele, ou durante toda a noite, suas imensas lágrimas correriam pelo seu rosto em arrependimento, porque você não ofenderia o Pai por nada, você não machucaria seu bebezinho, você detestaria fazer isso. Você detestaria ferir os sentimentos de sua esposa ou de seu marido, quanto mais de seu Senhor e Salvador. Você iria, se você o ama. Se você amasse sua esposa, você não a machucaria. Se você amasse seus filhos, você não desejaria fazer nada de errado com eles. E quanto ao seu Pai Celestial? Então veja, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, e ainda que eu tenha todo o conhecimento e toda a sabedoria, ainda que eu tenha fé para mover montanhas e não tiver amor, eu não sou nada. Vê? Onde houver línguas, elas cessarão. E onde houver profecia, elas desaparecerão. E o conhecimento desaparecerá. E a profecia falhará. E todas essas coisas. Mas quando aquilo que é perfeito vier, permanece para sempre.
querido Cordeiro moribundo, teu precioso sangue nunca perderá seu poder, até que toda a igreja resgatada de Deus seja salva para não mais pecar. Vê? Desde que pela fé eu vi a corrente, que tuas fluentes feridas suprem, o amor redentor tem sido meu tema, e será até eu morrer. Esse é o meu tema, que é o amor. A lei opera o medo. A lei é negativa. As obras são negativas, mas o amor é positivo, vê? Isso é absolutamente positivo. Você pode confiar em qualquer um quando eles te amam, não porque eles têm medo de você, mas porque eles te amam. E é assim que eu confio nele, porque eu sei que ele me ama. Essa é uma questão de amor, e não uma questão de obras ou de medo, e ser. Não existe ser para isso. Deus fez isso e está tudo resolvido. Então, eu amo por isso. Agora, os dons e chamadas são sem arrependimento. Deus, através de todas as eras, foi representado na terra por meio de seus profetas, por meio de seus reis, e sempre foi o Espírito de Deus. Se tivéssemos tempo esta noite para descer como José, desenterrar aquelas pepitas e poli-las, eu amo. Sou um tipologista e eu amo obter os velhos tipos. Eu não tendo instrução, então eu tenho que ir ao tipo, porque o tipo... se eu visse o tipo, se eu estivesse olhando para a minha sombra e nunca me visse, e visse como era a minha sombra, eu teria alguma ideia de como eu seria. E é por isso que todo o Antigo Testamento foi uma sombra do Novo Testamento que viria. E se vejo como Deus lidou com os homens lá, eu vejo como Deus lidará com os homens aqui. Eu vejo qual foi o tipo de recompensa para retribuir a desobediência e eu sei qual vai ser aqui. Então, todas as coisas antigas foram uma sombra das novas que viriam. E como amamos voltar ao Antigo Testamento e desenterrar aquelas velhas pepitas e explorar, sabe? Desenterrá-las, poli-las, olhar para elas. E cada uma delas apontará para o Calvário, a obra consumada. Tudo no Antigo Testamento apontará para a obra consumada do Senhor Jesus no Calvário. Como José, que foi um tipo perfeito de Cristo. Como Moisés foi um tipo de Cristo. Moisés, o legislador, o sacerdote, como que José foi o príncipe da prosperidade, tudo o que ele fez prosperou. Quando ele esteve aqui na terra, puseram-no na masmorra e tudo prosperou. Puseram-no no palácio do faraó e tudo prosperou. Onde quer que ele fosse, ele era o príncipe da prosperidade. E quando ele vier novamente em sua glória, o deserto florescerá como uma rosa, e não teremos mais desertos, e tudo prosperará no grande milênio, quando o príncipe da prosperidade chegar. Quão maravilhoso! Observe como que José foi amado por seu pai, odiado por seus irmãos, vendido por quase 30 moedas de prata, jogado em uma cisterna para ser morto, levantado e colocado à mão direita da maior cidade comercial do mundo. Ninguém podia chegar ao faraó senão através de José. Jesus fora vendido por 30 moedas de prata pelos seus irmãos e foi levado, assentado à mão direita de Deus, e ninguém pode vir ao Pai a não ser pelo Filho. E quando José saiu, havia uma proclamação assinada, os irmãos iam antes dizendo: dobre os joelhos, José está vindo. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará o Senhor Jesus Cristo. Ou você faz isso agora, ou suas obras vão adiante de você, seja o que for. Algum dia você terá que ajoelhar-se ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Observe como isso é lindo. Como que Moisés, o legislador, como que ele foi tanto um sacerdote quanto um legislador, e como que ele liderou o povo. Aquilo foi Deus em José. Aquilo foi Deus em Moisés. Veja Davi quando ele foi destronado e rejeitado em sua cidade. E ele subiu ao Monte das Oliveiras e rejeitado pelo seu próprio filho. E seu povo o havia desprezado. E enquanto ele subiu o monte, ele subiu chorando, olhando para trás, para Jerusalém chorando. O que foi isso? Isso foi o Espírito de Cristo nele.
quando o filho Davi veio, cerca de 800 anos mais tarde, ele se assentou no mesmo monte, rejeitado pelos seus, e chorou sobre Jerusalém e disse: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu teria reunido você como uma galinha junto aos seus pintinhos, e você não quis. Todo o Antigo Testamento é apenas uma sombra do Novo Testamento, das coisas por vir. Alguém estava falando: eu estava na África não faz muito tempo, e eles têm uma coisa muito estranha, é uma coisa na América até mesmo sobre o batismo. Eles batizam 3 vezes diferentes. Um grupo deles os batiza 3 vezes para frente, e o outro batiza 3 vezes ao contrário. E um deles batizam um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. E quando eles fazem isso, eles simplesmente trazem o seu credo para um credo pagão. Não existe tal coisa. Vê? E então isso perturba o judeu. Ele diz: qual deles é o seu Deus? É o Deus Pai, o seu Deus, ou é o Deus Filho, ou é Deus o Espírito Santo? Qualquer um que conhece Deus e conhece sua Bíblia sabe que aqueles 3 são um, não 3 deuses. Um Deus manifestado em 3 pessoas. Por outro lado, então, para aquelas pessoas que talvez não entendam tão bem, saibam, são 3 ofícios do mesmo Deus. Deus, o Pai, está numa forma de luz. Ninguém podia tocá-lo. Ele desceu, condescendente, e entrou no Filho. Este foi Deus, Filho, o mesmo Deus. Meu Pai que está em mim, é Ele que faz as obras. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu vim de Deus, disse Cristo, e volto para Deus. Ele voltou. Isso é Deus o tempo todo em 3 ofícios: a paternidade, a filiação e a dispensação do Espírito Santo. Isso tudo é o mesmo Deus. Jesus disse: naquele dia sabereis que estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Isto é Deus em nós vindo, virgem para um corpo virgem, nascido de uma virgem, para abrir um caminho para o derramamento do sangue, para reconciliar muitos irmãos de volta consigo mesmo. Deus representado em carne humana. Você vê isso? Aquilo foi Deus em Davi. Aquilo foi Deus em José. Aquilo foi Deus em Daniel. Era Deus dentro de certa medida. É Deus em uma medida. Mas quando ele entrou em Cristo, ele se tornou na plenitude do seu ser. Nele estava corporalmente a plenitude da divindade. Todo o Espírito de Deus habita nele. É desse modo. Agora, e quando ele sai, um vai mexer com o outro? Ou você falou em línguas, ou você profetizou? Se você... Agora, aí está onde as pessoas confundem todos esses dons, vê? Alguém dirá: por que você não faz isso, você não tem isso? Ou você não faz isso, você não tem. Agora, você está errado sobre isso. Deus é como um grande diamante. Ouça, para que você possa realmente entender isso. Deus é como um grande diamante. E cada diamante tem um fragmento de um diamante que tem lugares fragmentados deste grande diamante mestre. E coloque-o na luz, e grandes raios de luz brilham dele. E aqueles são mensageiros de Deus, dons. Tudo isso vem de volta para o mesmo Deus. O dom de cura, o dom da pregação, o dom de profetizar. Todos os dons espirituais do corpo são somente raios ou reflexos do mesmo Deus. Vê o grande diamante? A um é dado conhecimento, a outro sabedoria, a outro dons de cura, a outro dons de profecia, porém todos pelo mesmo Espírito, o grande diamante. E os grandes raios de luz que vemos disparam para um lado e para aquele lado, e tudo declara uma coisa: que existe um Deus que vive e reina. Amém? E contanto que você veja aquelas coisas em operação, saiba que Deus ainda é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se eu pudesse sair, eu costumava pregar na Igreja Batista em Milltown, Indiana, e eu chegava em casa de noite. Lá costumava haver um velho roxinol que pousava lá e ele cantava. E eu percebi que em uma noite de tempestade, ele não cantava tanto quanto ele cantava em uma noite de luar.
Então eu comecei a estudar sobre o rouxinol e eu vim a descobrir que ele olha em direção aos céus e ele observa. E contanto que ele possa ver as estrelas, ele canta. Porque ele sabe que em algum lugar o sol está brilhando. Oh, que coisa! Que lição poderíamos aprender com isso? E contanto que você possa ver o Espírito de Deus operando por meio de um desses pequenos raios de luz, existe um Deus que ainda vive e reina. O rouxinol lançava a sua cabeça para cima e cantava com o máximo de sua voz quando ele conseguia ver uma estrela, porque ele tem que observar a estrela para cantar. E não é de admirar então que isso nos traga alegria? Oh, isso é um poço borbulhando. Quando eu era guarda florestal em Indiana, eu costumava ir a um determinado lugar e beber. Era uma fonte que simplesmente borbulhava o tempo todo. Eu pensava que esta era a fonte mais alegre que eu já vi na minha vida. Ela estava constantemente borbulhando, borbulhando, borbulhando. Então um dia sentei-me ao lado daquela fonte e eu disse: "Gostaria de falar com você, senhora fonte. Toda vez que eu venho aqui, você está tão feliz, pulando, borbulhando, continuando da maneira como você faz." Eu disse: "Talvez seja porque o animal, o servo, vem e bebe de você que te faz feliz?" Não. Se ela pudesse falar, ela diria não. Eu disse: "Bem, talvez seja porque possivelmente algum outro animal bebesse?" Não, não é por isso que estou borbulhando. Bem, então eu disse: "Talvez seja porque você somente borbulha quando eu venho e você... Isso é o que faz você borbulhar, porque eu bebo de você?" Ela diria: "Não, não é por causa disso." Eu diria: "Bem, o que faz você borbulhar, senhora fonte?" Se ela pudesse me responder, ela diria: "Agora, Sr. Branham, não sou eu borbulhando. É alguma coisa atrás de mim me empurrando e me fazendo borbulhar." Então, eu acho que é assim com a igreja que é nascida de novo do Espírito de Deus. Não é tanto borbulhar, é algo ali fazendo borbulhar, borbulhando para a vida eterna, fonte de água da vida, fresca, vindo todos os dias da inesgotável fonte da vida, a qual é Cristo Jesus, em quem estamos plantados nele através do batismo do Espírito. Amém. Agora, temos o Espírito por estes dons em porções, porém Cristo tinha isso sem medida. Nós o temos por medida. A um é dado conhecimento, a outro é dado sabedoria. Existem na igreja 5 ofícios: apóstolos ou missionários, um ou outro, ambos são a mesma coisa, a palavra significa um enviado. E apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. Deus os coloca na igreja. Mas porque alguém seria um apóstolo, o profeta não poderia dizer você não é, ou o pastor para o evangelista, ou assim por diante. Mas todos eles são pequenos ramos de Deus que estão postos na igreja para o aperfeiçoamento dos santos. E em cada corpo local existem 12 espíritos, 9 dons espirituais. Em 1 Coríntios 12, 9 dons espirituais em cada corpo. Eles operam separadamente, mas são do mesmo Espírito. Agora, mas em Cristo estava a plenitude. Agora, se você vê um homem aqui profetizando e outro um pastor, um evangelista e outro um mestre, agora você não pode dizer que não é isso, pois isso é somente um daqueles raios de Deus. Tudo aponta de volta para Deus, que é o grande diamante mestre. Não se esqueça disso. E agora, se o metodista está tendo um reavivamento e eles estão salvando almas, e você é um batista, não diga que eles não têm nenhuma luz ali, porque eles são uma luz do mesmo modo como você é, vê? E tudo uma luz do grande diamante mestre de Deus, o Espírito Santo, operando, salvando almas e aprontando-as para a vinda do Senhor. Agora, em Cristo habitou corporalmente a plenitude da divindade. Ele tinha todo o Espírito de Deus nele. Eu e o Pai somos um, disse Jesus. É por essa razão que as pessoas não puderam entendê-lo,
Algumas vezes ele dizia algo, podia parecer que ele se virava e dizia algo diferente. Isso era ele falando e depois o Pai falando. Vê? Eles eram, e até mesmo os discípulos não puderam entendê-lo. E bem no final eles disseram: veja, agora tu falasses claramente, agora cremos por isso que se tu sabes todas as coisas, ninguém necessita te ensinar. Jesus disse: vocês agora creem? Depois de todo aquele tempo, eles não conseguiam entender o por quê. Isso porque às vezes ele dizia isso e depois dizia aquilo. Era ele e o Pai falando. Agora, observe com atenção. Agora, Deus, ao habitar em Cristo, usou sua voz para falar. Jesus disse de seus milagres: em verdade, eu vos digo que o Filho de si mesmo nada pode fazer, mas o que ele vê o Pai fazendo, isso o Filho faz igualmente. Isso está certo? É São João 5,19. Então, ele não fez nada de dentro de si mesmo. Nenhum profeta jamais fez algo de dentro de si mesmo, até primeiro Deus mostrar o que fazer. Como o erro que Moisés cometeu quando ele saiu sem a visão de Deus e feriu o egípcio, pensando que ele os libertaria com suas mãos, porque ele pensou que tinha muita fé e que poderia fazer isso, porque ele foi chamado para a obra. Não importa o quanto você seja chamado para a obra, Deus tem que fazer a liderança. Vê? Ele falhou com toda a sua escolaridade e sua mente militar e seu treinamento como um grande líder egípcio, mas ainda assim ele falhou, porque Deus tinha um programa e temos que trabalhar de acordo com o programa de Deus. Não importa o que fazemos, o quão sábios somos, temos que nos humilhar e trabalhar de acordo com o programa de Deus. Amém? Então, ele falhou e Deus teve que mantê-lo por outros 40 anos para educá-lo. Então o que ele era, isso ele deve se esquecer. E isso não é ele, mas era Deus. Agora observe, muitas vezes as pessoas entendem mal. Agora, tenho que trazer isso aqui para comparar algo em uma comparação. E eu espero que você não pense ser uma comparação carnal, porque eu não intenciono isso de toda a operação, ou algo que eu faço, ou que você faria. Porém, isso poderia aumentar sua fé de que Jesus ressuscitou dos mortos, e que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se manifesta da mesma maneira aqui em sua igreja como Ele se manifestou quando Ele esteve aqui na terra. Eu espero que você veja isso. Agora olhe, nele habita a plenitude. Ele era o próprio diamante. Observe, quando Deus desejou usar seu dom, ele falou ao Senhor Jesus no tempo da preocupação de Maria e Marta quando Lázaro estava ficando doente. Agora, lembre-se, Jesus, sendo questionado, disse: ele nada fez até que o Pai mostrasse a ele primeiro o que fazer. Guarde isso. Agora, essa é a palavra eterna de Deus. E se Jesus dissesse algo que não fosse assim, então ele não era o Messias. Então isso tem que ser estabelecido como a verdade. Quando um homem disse não faz muito tempo que ele acreditava que o diabo podia curar por causa do que ele pôde ver, eu disse: Jesus disse que ele não podia curar. Então isso está encerrado. Se Satanás pudesse expulsar a Satanás, seu reino estaria dividido. Então, se Jesus disse que ele não pode curar, ele não pode curar. Isso encerra tudo. Você deve crer na palavra eterna de Deus. Independentemente de como as coisas se parecem, você crê na palavra de qualquer maneira. Você não olha para as circunstâncias. O que seria se Abraão tivesse olhado para as circunstâncias? Isaac nunca teria nascido. Porém, Abraão chamou aquelas coisas que não eram como se fossem. E se somos da descendência de Abraão, temos o mesmo tipo de fé na promessa de Deus. Aquelas coisas que são contrárias à promessa de Deus, não as vemos e as ignoramos. Amém? Irmão, esta é a fé que uma vez foi dada aos santos. Crer na palavra de Deus independentemente das circunstâncias. Isso não tem nada a ver. Abraão chamou aquelas coisas, e quando ele teve mais idade, a promessa parecia que estava cada vez mais longe.
Abraão ficava mais forte o tempo todo, dando louvores a Deus por mais um milagre. Quando ele disse que ia ter um bebê, eu imagino que ele tinha os alfinetes e os tecidos de fralde, tudo pronto. Mas, quando o primeiro mês passou e nada estava acontecendo, como você está se sentindo, Sara? Nada diferente. Ele disse, glória a Deus, nós o teremos de qualquer maneira. O primeiro ano se passou e nada diferente. Aleluia, nós o teremos de qualquer maneira. 10 anos se passaram. Oh, glória a Deus, nós o teremos de qualquer maneira. E ele ficava mais velho o tempo todo. Nós alegamos ser a descendência de Abraão, mas se Deus não responde exatamente assim para você, bem, eu creio que não há nada nisso. Descendência de Abraão, que vergonha! Agarre-se nas promessas de Deus, chame qualquer coisa de mentira, continue nas promessas de Deus. É isso. Depois que ele estava com 100 anos de idade, ele ainda dizia, nós o teremos de qualquer maneira. E ele teve, certamente, porque essa era a promessa de Deus. Isso é o que a descendência de Abraão faz. E se estamos mortos em Cristo, nós assumimos a descendência de Abraão e somos herdeiros conforme a promessa. Então, que tipo de espírito deveria estar em você? Eu receio, amigos, como eu falei ao seu pastor hoje, que igrejas recebam o espírito do pastor ao invés do espírito de Deus. Isso mesmo. Não precisamos do espírito um do outro. Não há necessidade disso. Precisamos do espírito de Deus. É isso. Vá à igreja e observe a maneira como o pastor age. Observe a congregação agir da mesma maneira. É por essa razão. Você sabe que a Bíblia disse, eu te dou um novo espírito e depois te dou meu espírito. E muitas pessoas recebem aquele novo espírito apenas para tentar viver corretamente e fazer o certo, e nunca recebem o Espírito Santo e tentam agir por ele. E é assim que você se mete em problemas. Isso mesmo. O novo espírito é uma nova vida. Isso nada tem. Isso é bom, mas Deus tem que dar a você um novo espírito de modo que possamos conviver com o seu espírito. O velho espírito que você tinha, você não conseguia se dar bem consigo mesmo, e muito menos com o Espírito de Deus. Então, ele dá a você um novo espírito. E você vê pessoas. É por essa razão, amigos. E contanto que eu faça como um evangelista, eu tento permanecer na palavra, para que você receba o espírito da palavra, não baseado sobre a teologia de algum homem, mas no assim diz o Senhor. Tenho que responder lá na presença de todos vocês no dia do julgamento. Você deve receber o Espírito de Deus. Aquele Espírito de Abraão, a descendência de Abraão, que é o Espírito Santo, estando mortos em Cristo, assumimos a descendência de Abraão e somos herdeiros conforme a promessa. Temos o mesmo tipo de fé que Abraão tinha e chamamos tudo contrário à palavra de Deus como se não fosse. Deus fez uma promessa. Eu aceito isso. Isso está encerrado, isso é tudo. Não importa como me sinto, como se parece ou qualquer outra coisa. Deus disse assim, está encerrado. Aí estão os filhos de Abraão, que são herdeiros conforme a promessa. Agora, observe que quando Jesus esteve aqui na terra, ele disse, eu nada faço até que o Pai me mostre. Ele podia olhar para a audiência e quando o Pai lhe mostrava alguém, ele podia dizer-lhes, seu fluxo de sangue, você tocou em minha vestimenta, o fluxo de sangue parou. Ele podia fazer essas coisas. Alguém se colocava diante dele, se aproximava dele e ele dizia, bem, agora você é um bom homem, você é um homem honesto. Como você me conheceu, Rabi? Antes que Felipe te chamasse, quando você estava debaixo da árvore, eu te vi orando. No mesmo capítulo, surge Pedro, que veio até ele. E ele disse, ora, seu nome é Simão. Disse, você é filho de Jonas. Ele disse, vou renomear e vou chamá-lo de Pedro. Como ele o conhecia, de onde ele veio, quem ele era.
o Pai lhe havia mostrado. Ele disse assim: tudo o que ele fazia, o Pai lhe mostrava. Agora observe, quando Deus estava para usar o seu próprio dom, ele sabia onde estava. Cristo era o dom de Deus. Estou falando de Jesus, o corpo, o Filho agora. E quando ele desejou usar o seu próprio dom, ele o chamou para longe de Lázaro, e eles disseram: venha e ore por Lázaro. Um povo que havia saído de sua grande igreja ortodoxa para seguir o que era chamado de fanático, um santo rolador, era exatamente assim que ele era chamado. E todos os primeiros cristãos foram chamados de hereges. Isso é loucura, vê? Então todos eles foram chamados assim, e eles saíram da igreja para segui-lo, e ele vivia com eles. E então, quando eles foram enviados para que ele viesse orar por seu amado amigo que estava doente de morte, ele se recusou a vir. O que você faria com seu pastor? Eu me unirei aos metodistas, isso é o que eu vou fazer. E se os metodistas fizerem isto, me voltarei para os presbiterianos. É por essa razão, se você tem um bom homem de Deus, e ele é servo de Deus, fique com ele. Mas se ele não é um servo de Deus, livre-se dele e arranje alguém que seja. Este é o único modo de se fazer isso. E tenha fé em seu pastor. Isso é verdade. Então você verá os milagres de Deus acontecerem, se você tem fé nele. Mas ele somente pode lhe ajudar contanto que você tenha fé nele para guiar. Agora, Lázaro estava morrendo. Eles enviaram novamente. Jesus simplesmente seguiu em frente. Por quê? Ele sabia o que iria acontecer. Então, quando se cumprir os dias que o Pai lhe havia mostrado, do qual ele disse: nada faço até que ele me mostre. E então, quando ele viu que os dias haviam se cumprido, ele voltou e disse aos seus discípulos: nosso amigo Lázaro dorme. Bem, eles pensaram que ele estivesse descansando e disseram: bem, ele está bem. Ele falou na linguagem deles, ele disse: ele está morto, e por sua causa estou feliz que eu não estivesse lá, porque eles estariam persuadindo a orar por ele e fazer exatamente a coisa que Deus havia dito a ele para não fazer. Vê? Deus disse: espere, agora aqui, até que ele esteja morto e na sepultura por 4 dias, e então volte e ressuscite-o dentre os mortos. E Jesus teve que sair e obedecer ao Pai. Agora, você crê nisso? A Bíblia diz. Ele disse: ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. E aqui está o que ele estava fazendo. Vê isso? E ele viu então, depois que os dias foram cumpridos. Ele soube que se ele tivesse ficado ali, eles teriam continuado dizendo: Jesus, você quer dizer que vai deixar seu amigo morrer assim? Os médicos o desenganaram. Os historiadores dizem que ele morreu de hemorragia nos pulmões e assim por diante. Então, se ele morreu, você vai deixar seu amigo morrer? E você quer dizer que nem sequer orará por ele? Não, eu não vou orar por ele. Vê? Ele disse: sou grato por sua causa, que eu não estive lá, mas vou despertá-lo. Observe ele vindo ao sepulcro. Quando ele se aproximou do sepulcro, ele disse: Pai, eu te agradeço por tu já teres me ouvido, mas é por causa dos que estão aqui que eu digo isso. Ele sabia o que estava para acontecer. Ele e o Pai haviam conversado sobre isso. Ele havia lhe mostrado, porque ele disse que ele não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. Ele disse: roga apenas pelo exemplo, por causa desses que estão aqui, que eu digo isso. Então ele disse: Lázaro, sai para fora! E um homem que esteve morto por 4 dias levantou-se e viveu outra vez. Amém! Uma mulher me disse, não faz muito tempo, 1 ou 2 anos atrás, ela disse: Reverendo Branham, ela disse, você se vangloria demais de Jesus? Eu disse: não, eu não. Ela disse: sim, você se vangloria. Disse: você se vangloria demais de Jesus?
Disse, você tenta fazer dele a deidade? Eu disse, ele era a deidade. Ela disse, se eu te provar pela Bíblia que ele não era nada além de um homem, você acreditará nisso? Eu disse, se a Bíblia diz isso. Bem, ela disse, vou provar isso. Ela disse, no capítulo 11 de São João, quando ele desceu ao sepulcro de Lázaro, a Bíblia disse, ele chorou. Eu disse, o que isso tem a ver? Ora, ela disse, ele não poderia ter sido a deidade e chorar. Eu disse, você falha em ver o que ele era. Ele era ambos, Deus e homem. Aquele era um homem chorando, mas quando ele ficou ao lado do sepulcro, endireitou sua pequena figura, ele era o único homem que poderia dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, todavia viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Disse isso a Marta. Crês tu isto? Ela disse, sim, Senhor, creio que tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Pense neste caso. Ela tinha um motivo para repreendê-lo, mas quando ela ouviu... Agora, Marta tinha sido meio negligente, mas ali ela mostrou do que realmente era feita. Ela correu direto a ele, passou por todos os críticos e ela correu e caiu diante dele. Agora, se isso tivesse sido conosco hoje, ela diria, pastor, quero lhe dizer algo. Por que você nos deixou nesse tipo de condição? Agora, meu pobre irmão está deitado lá morto há 4 dias. Vê? É por essa razão que Deus não pode fazer nada por meio de pessoas instruídas, que tanto sabem, vê? Você fez tudo funcionar corretamente, você sabe onde tudo deveria estar, mas Marta só sabia correr até ele. Observe, ela caiu, ela disse, Senhor, isso é o que ele era, Senhor, amém. Creio que ela leu sobre a mulher sunamita quando ela desceu até o profeta. Ela conhecia o Deus que estava naquele profeta. Se ela pudesse chegar até aquele profeta, ela descobriria por que seu filho o filho morreu. É por essa razão que ela disse quando foi até o profeta, ele disse, Deus ocultou isso de mim, eu não sei com que você está preocupada. Disse, está tudo bem contigo e com teu marido e com teu filho? A mulher disse, está tudo bem. Amém. Eu gosto disso. Ela foi direto ao ponto. Amém. Marta disse, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ele disse, teu irmão se levantará novamente? Ela disse, sim, Senhor. Eu sei que ele ressuscitará no último dia. Ele foi um bom moço. Os judeus acreditavam na ressurreição geral do último dia, especialmente os fariseus. Ela disse, eu sei que ele ressuscitará nos últimos dias. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela disse, eu sei que não importa o que... Ele está morto e sepultado. Ele está apodrecendo lá no sepulcro. Ele fede agora. Mas disse, eu sei que mesmo agora, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará. Que coisa! Algo tem que acontecer. Mesmo agora, Senhor, mesmo agora, ainda que ele esteja morto, ainda que ele esteja no sepulcro, ainda que ele esteja fedendo, mas eu sei que tu és exatamente o que tu disseste que tu eras. Aí está uma alma penitente diante do Criador. As rodas estão se encaixando. Algo tem que acontecer. A fé na palavra libertou-a. Mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará. Talvez você tenha estado no hospital. Talvez o médico dissesse que você irá morrer. Mas mesmo agora, Senhor, você pode falar com ele. Ele está sentado à mão direita de Deus, fazendo intercessões sobre as suas confissões. O médico disse que eu irei morrer, mas mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará. Você diz, eles me disseram que eu nunca vou enxergar de novo, estou cego, mas mesmo agora, Senhor, tudo que tu pedires a Deus, Deus te dará.
Ele é o sumo sacerdote da sua confissão, sentado à destra de Deus, fazendo intercessão sobre o que você professa. E você tem o direito de professar qualquer bênção redentiva pela qual ele morreu. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo de nossa paz está sobre ele, e por suas pisaduras somos sarados. Mesmo agora, Senhor, não me importa o que o médico diga, o que a ciência diga, mas mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará. Você crê nisso? Mesmo agora, seja o que for que tu pedires a Ele, Ele fará. Alguma coisa tem que acontecer. Havia um coração cheio de fé olhando para aquela bela garota com lágrimas rolando sobre o rosto dela, misturadas com seu cabelo, e ela disse: mesmo agora, Senhor, seja o que for que tu pedires a Deus, Deus te dará. Disse: onde você o enterrou? Amém. Desceu até a sepultura, chorando. Isso mesmo. Ele era um homem quando ele estava chorando, mas quando ele falou a um homem que havia estado morto por 4 dias, sua alma estava a uma jornada de 4 dias. Eu não sei onde ela esteve, e nem você, mas seja lá onde ela estivesse, a corrupção conheceu seu Criador, e a alma conheceu o seu Feitor. E um homem que havia estado morto por 4 dias, ficou de pé e viveu novamente. Isso era mais do que um homem. Esse era o Deus divino do céu, falando por meio do seu Filho. Ele era um homem quando desceu da montanha, faminto, procurando por uma árvore para encontrar algo para comer. Ele era um homem faminto, mas quando ele pegou 5 biscoitos e 2 pedaços de peixe e alimentou 5.000, aquilo foi mais do que um homem. Era Deus falando por meio daquele homem. Ele era o diamante mestre. Ele era um homem quando se deitou lá no barco aquela noite, com a virtude que saiu dele por curar e pregar durante o dia, até que 10.000 demônios do mar juraram que o afogariam, e aquele pequeno e velho barco parecia uma rolha de garrafa jogada lá fora no mar, e o diabo disse: "Oh, nós o pegamos", e o leme quebrou, e as velas caíram, e os remos se foram, e eles o acordaram. Ele era um homem adormecido, mas quando ele colocou seus pés sobre o cordame do barco, olhou para cima e disse: "Cala-te, aquieta-te", e os ventos e as ondas obedeceram. Aquilo era mais do que um homem falando, aquilo era Deus falando de seu Filho. Ele era a deidade. Quando ele morreu no Calvário, clamando por misericórdia, ele era um homem clamando por ajuda. Mas na manhã da Páscoa, quando os selos da morte e do sepulcro foram rompidos e ele ressuscitou, ele provou que ele era Deus. Não é de admirar que as pessoas digam: vivendo, ele me amou, e morrendo, ele me salvou. Sepultado, ele carregou meus pecados para longe. Levantando, ele justificou gratuitamente para sempre. Algum dia ele virá. Oh, que dia glorioso! Cada homem ou mulher que já subiu ao cume dos montes neste mundo tem sido homens e mulheres que creram ser ele a deidade. Certamente. Pergunte ao poeta, pergunte ao profeta, pergunte a Abraham Lincoln, pergunte a George Washington, pergunte a velha e cega Fanny Crosby o que ele significa para você. Ela disse: "Não me deixes, ó gentil Salvador, ouça meu humilde clamor enquanto aos outros tu estás chamando. Não me deixes. Tuas são as torrentes de todo o meu conforto, mais do que a vida para mim. A quem tenho eu na terra além de ti? Ou quem no céu senão a ti?" Amém. Aí está ele. Ele é a deidade. Ele era Emanuel, Deus na pessoa de seu Filho. Deus não podia usar seu dom. Ele não reclamou de estar fraco quando Deus usou seu dom, mas uma pequena mulher logo depois disso, ela queria usar o dom de Deus. Então ela se sentou e disse: "Creio ser ele a deidade. Creio que ele é o que ele diz ser, o Filho de Deus." Então ela disse: "Tenho tido este fluxo de sangue por vários anos, cerca de
18 anos, creio que a irmã disse, não, estou errado sobre isso, 12 anos, ela tinha este fluxo de sangue por 12 anos, os médicos haviam falhado, e os críticos estavam de pé, e os pastores e os diáconos estavam de pé naquela manhã, e aqui vem aquela pequena mulher se espremendo. Aqui, você quer me dizer que você irá se tornar uma santa roladora? Ora, volte! Ela simplesmente se afastou. Ela estava decidida a encontrar Jesus. Então, deixando de lado tudo que era contrário, ela chegou até onde ele estava. Ela tocou em sua vestimenta e se virou, andou para trás. Jesus parou e disse, quem me tocou? Ele disse, eu não sei quem me tocou. O que foi isso? Deus não havia mostrado a ele nada. Isso mesmo, mas a fé daquela mulher havia tocado naquele dom. Ele disse, mas Pedro o repreendeu e disse, todos estão te tocando? Ele disse, mas me sinto fraco. Virtude saiu de mim. Alguém me tocou. E ele olhou ao redor. Então, de onde aquela fraqueza estava vindo, uma corrente do Espírito apanhou a pequena mulher de onde ela estava sentada. Aleluia! Tua fé te salvou. Agora, para vocês que não creem em cura divina, a palavra grega usada ali é sozo, salvo, fisicamente salvo. Exatamente a mesma coisa, todas as vezes é traduzido a mesma coisa, sozo, tanto físico quanto espiritual. Ela foi salva do seu fluxo de sangue. Tua fé te salvou. O que foi isso? A mulher, com sua fé, tinha contatado Deus através do Filho de Deus e havia obtido do Filho de Deus o seu desejo. Isso foi uma mulher usando o dom de Deus. Na plataforma de Deus, solenemente dá uma visão. Agora, você disse ali que naquela ocasião ele disse isso, me sinto fraco. Mas quanto maior foi o milagre quando Deus usou o seu dom. Aqui está. É como Quando éramos garotos, costumávamos ir ao parque de diversões, ou circo, por assim dizer, e digamos, por exemplo, que eu fosse um pouco mais alto do que vocês, e havia um buraco aqui acima, e podíamos espiar através dele. Você não conseguia ver, todavia vocês eram mais fortes do que eu. Deus nos faz de maneiras diferentes e talvez eu pudesse ficar na ponta dos pés e então se agarrar no topo da cerca e puxar com força. E Estas são apenas algumas perguntas agora que você está fazendo. Irmão Branham, como é que estas coisas acontecem? Como você pode dizer para esta pessoa aqui? Agora, como a Escritura, você sabe que Jesus fez a mesma coisa. Não sou eu. É Ele. E se você não tem fé para alcançar e receber isso, isso nunca acontecerá. É a sua fé. Se você alguma vez receber qualquer coisa de Deus, nunca virá por meio de um pregador ou de um sacerdote. Isso virá através de sua fé individual na obra consumada do Senhor Jesus Cristo no Calvário. Cura divina não é tocar em um poste de tótem, ou óleo, ou qualquer outra coisa. Isso é a fé soberana na obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Certamente, é Cristo. Está tudo acabado, é a sua fé. Deus concede coisas após a pregação de sua palavra, enviando pregadores. Ele coloca dons. Ele não deseja que ninguém pereça. Ele quer que você prospere. Ele deseja que você seja saudável. Ele morreu para este propósito. E Ele quer que você veja isso. Ele faz tudo o que existe, até mesmo aparecer-se para provar isso a você. E ainda assim as pessoas recuam e dizem, bem, isso é telepatia mental, isso é leitura da mente, isso é do diabo. E os judeus disseram a mesma coisa. Quando eles viram isso feito, eles disseram, a mulher no poço, ele lhe contou seus pecados, ou o pecado que ela estava cometendo. Quando ele contou a Felipe lá embaixo que ele viu a Natanael debaixo da árvore, antes dele chegar ali, os judeus disseram, ele é Beelzebu. Jesus disse, eu te perdoarei, mas quando o Espírito Santo vier e fizer isso, fale uma palavra contra isso, e isso nunca te será perdoado.
profetizando que o Espírito Santo viria, porque ele ressuscitou dos mortos, e ele está aqui na forma do Espírito Santo, o mesmo Jesus. As coisas que eu faço, vós as fareis. Eu estarei convosco e mesmo em vós até o fim do mundo. Deus está em você. Sua fé olha para ele, e ele possui dons e coisas tais na igreja que faz contato com isso. É por essa razão que isso continua acontecendo na plataforma às vezes. Não é eu, vê? Isso é uma parte física, essa é uma parte que você faz. Deus mostra um dom, e ele apenas nos mostra um lugar para ir. Você sai aqui, e eu vou a Denver, e todos vocês leem no jornal de coisas misteriosas que acontecem na rua. Eu estava lá, foi isso mesmo, vê? Ninguém sabia disso, mas apenas me dizia para ir até lá, e a vários lugares. Meus seguidores e coisas sabem acerca disso. Ele deseja me contar para ir a algum lugar e ficar na rua por algum determinado tempo, e uma determinada coisa ocorrerá. Isso acontecerá exatamente daquela maneira. Ninguém sabe de onde isso vem, de onde isso... sobre isso, ninguém sabe. Eu apenas sigo em frente e faço o que ele me diz para fazer. Bem, isso não me incomoda, mas bem aqui na plataforma, apenas uma simples visão tirará a vida de você. O que é isso? Isso é você. Olhe para Lázaro. Ele nunca disse, me enfraqueci quando ressuscitei Lázaro, mas quando uma mulher tocou sua vestimenta por causa de um fluxo de sangue, ele ficou fraco. Mas quando o homem foi ressuscitado dos mortos, após estar morto por 4 dias e nunca ficou fraco. O que importava? Deus havia usado o seu dom, e uma pessoa usando o dom de Deus. É isso que faz. É por essa razão que ele podia perceber. Isso era a fé dela se movendo e assim como aqui Jesus era, toda a água do oceano. Este dom é simplesmente uma colher disso. Mas se é a água do oceano, a mesma química que estiver na colher é a que está em todo o oceano. Viu o que quero dizer? A mesma qualidade. Isso é para fazer o quê? Engrandecer algum homem de alguma igreja? Não, senhor. Isso é para engrandecer a Jesus Cristo. Se isso for concedido a algum outro, Deus fará você responder por isso no dia do julgamento. Eu não diria que um dom seria tirado, porque eles são sem arrependimento, dons e chamados. Mas agora observe, estamos no parque de diversões. Talvez eu estivesse... Isso é para todos nós aqui agora. Estamos agora no parque de diversões. E talvez nenhum de vocês tenha visões, eu não sei. Talvez você seria alguma outra coisa, porque somos todos um grande corpo. Aqui estão muitos pastores assentados aqui, bons pregadores. Eu não posso pregar, não fui chamado como pregador. Eles podem ensinar, eu não sou o mestre, vê? Eu fui chamado para ver visões. Bem, talvez aqui, coloquemos isso de um modo que você entenda. Aqui está um homem parado aqui, que é baixo, forte. Isso é que ele é. Ele poderia levantar alguma coisa grande e ir embora com isso? Eu sou alto e magro. Eu não poderia fazer isso, vê? Mas Deus o fez daquela maneira para o seu trabalho. Ele me fez desta maneira para este trabalho. Agora, estamos tentando olhar para trás da cortina do tempo. Bem, talvez eu fosse o único a fazer isso. Agora, o que eu vou fazer? Eu pularia e agarraria o apoio. E o sujeitinho baixo, ele não poderia fazer isso. E eu não poderia erguer sua carga. Vê o que eu quero dizer? Talvez você pregue. Talvez você seja um pastor. Talvez você seja um mestre. Talvez você seja um evangelista. Você não vê visões. Eu tenho visão e não sou nenhum deles, vê? Mas Deus colocou todas essas coisas na igreja para o aperfeiçoamento do corpo. Agora, você me entende? Agora, eu salto para cima porque sou mais alto, eu pego isso. Agora, aqui está na plataforma, eu puxo bem firme. Eu olho através de um buraco. O que você vê, irmão Branham? Uma girafa. Uau, que coisa! Me cansa. Oh, girafas?
Você vê alguma outra coisa, irmão Branham? Bem, não. Olhe novamente. Eu pulo para cima, agarro o apoio e puxo firme. O que você vê? Eu vejo um camelo. Uau! O que mais você vê, irmão Branham? Oh, que coisa, vê? Agora, isso é o que você está fazendo. Você está puxando. Você tem Aqui está uma pessoa na plataforma. O que é? Estamos parados aqui. Estou me submetendo. O Pai somente... Veja, eu estou me submetendo. E você está sentado aí na audiência. E você está dizendo, Deus, deixa eu falar comigo. Deixa eu falar comigo. Sei que há algo errado comigo. Eu não sei o que é, mas sei onde meu problema está. Se ele falar para mim, eu acreditarei. Eu acreditarei que tu és o mesmo. Se ele me conhecesse, mas eu sei que o homem não me conhece, então eu creio que és tu. O que acontece? Sim, a senhora sentada aqui, ela tem um fulano. Ela estava simplesmente orando por... Vê o que eu quero dizer? Mas agora, isso é na reunião. Mas quando em casa, aqui estão dois rapazes que formaram um grupo do FBI que vieram me seguir para ver se isso estava certo. Esses dois rapazes sentados bem aqui. Isso mesmo. Pergunte a eles o que aconteceu. Bem, há mais visões em casa do que nas reuniões. Deus me dá seu dom então. Mas agora, estando aqui, você usou seu dom. Eu apenas me rendo a isso. E você é a pessoa que o utiliza, vê? Eu apenas me rendo ao Espírito. É por essa razão que a foto foi tirada. É por essa razão que ela está pendurada em Washington, D.C., no Salão das Religiões esta noite. O único ser sobrenatural que alguma vez provou ser cientificamente tirado. Eles têm muitas coisas falsas, mas há um documento disso do FBI, de George D. Lacey. Ele disse, a luz atingiu a lente, isso estava lá. Isso é tudo. E ele está bem aqui agora, vê? E agora a única coisa, quando eu sei que isso se aproxima, eu simplesmente me rendo e então você puxa. Vê o que eu quero dizer? Mas agora quando Deus diz agora, Deus irá usar o seu dom, eu levo isso de volta ao parque de diversões. Então aqui vem o mestre de circo e diz, qual é o problema? Eu digo, bem, eu estava olhando por cima da cerca. Diz, bem, você é um rapaz bem alto, eu levantarei você. Então depois, quando ele faz isso, ele me ergue bem alto com suas mãos assim e pela nuca e diz, veja, aqui está um parque de diversão vindo assim, e lá estão todos estes circos, e passam por aqui, e saem ali, e vêm de volta. Não estou cansado quando isso se coloca. Ele me mostrou tudo. Vê? Não estou cansado. Ele me levantou. Então eu saio dessas visões. E isso não me incomoda. Mas quando você começa a puxar, você está puxando da força. Vê o que eu quero dizer? Você me entende agora? Agora, isso é o que a mulher fez. Por isso ele se sentiu cansado. A mulher puxou de Deus as coisas que ela desejava de Cristo. Agora, rapidamente, estamos indo direto ao ponto. Os dons e vocações estabelecidos na igreja são para engrandecer e preparar o povo. Agora, estou chegando ao meu texto. Eu dei a volta por cima, mas em cerca de 5 minutos agora chegaremos ao texto. Agora, ouça com atenção. Agora, Deus deu um dom no tempo de Salomão. E Salomão tinha um dom de sabedoria. Ele era esperto pela sabedoria de Deus, não da sua, mas de Deus. Ele pediu a Deus por isso, e Deus deu isso a ele. E se qualquer dom de Deus for reconhecido ser a verdade, e todo mundo ao redor estava verificando que era isso, e a conversa que vinha sobre isso, e leia 2 Crônicas no capítulo 9 quando for para casa. E então, lá embaixo, em Sabá, a rainha, uma mulher maravilhosa, ouça com atenção agora, todo mundo. Talvez os que vinham estavam dizendo a ela, você deveria subir a Palestina, o grande Deus do céu. Agora, ela não era... Ela era uma pagã. Bem, o grande Deus do céu havia abençoado um homem e deu a ele um dom, e o nome dele é Salomão. Você deveria ver o poder do seu dom do Deus de Israel.
de tantas pessoas dizerem a ela, sabe, a fé vem pelo o quê? Ouvir. Todo mundo vinha. Um viajante passou por Sabá, ela ouviu sobre isso. Viemos da Palestina, é ótimo, Deus deu um grande dom lá. E isso prosseguiu até que a rainha disse: quer saber de uma coisa? Creio que irei e verei por mim mesma. É assim que se faz. Não fique parado e dizendo: eu não creio nisso. Vê onde o nome dela está nesta noite? Imortal. Ela está salva. Mas suas ações, o quê? Para com o dom de Deus. É por essa razão que Marta teve seu irmão, sua alma de volta à vida, sua fé e ações para com o dom de Deus. E a rainha de Sabá, ela disse: agora, eu posso estar errada, mas se tudo isso que eu vi é verdade, isso deve ser maravilhoso. Então, eu irei. Você faz ideia do que a mulher teve que fazer? Provavelmente ela esteve pelo menos uns 3 meses no deserto. Uma mulher. Não num quarto com ar-condicionado, mas montada em um camelo. Você faz ideia de quanto sacrifício? E esta noite podemos ouvir sobre o dom de Deus e nem atravessamos a rua. Não é de admirar que ela se levantará e condenará esta geração. Mas ela queria saber. Isso valia mais do que a vida para ela. Agora, não importava quantos bens e presentes ela levasse para dá-los, se isso fosse assim. Agora, esta pequena mulher partiu com todas estas riquezas, especiarias e talentos de ouro e tudo mais para dar para a causa de Deus, se assim fosse. Ela não sabia que era assim. Ela apenas ouviu. Portanto, a fé vem pelo ouvir. Então ela vai à reunião para descobrir. Veja o que ela teve que arriscar. Naqueles dias os desertos estavam repletos de ismaelitas e ladrões. Ora, eles despedaçariam aquela pequena guarda e tomaria todo aquele ouro e coisas. Mas se você está realmente buscando a Deus, Deus fará com que você chegue até lá. Vê? Aí está. Se você for sincero. E ela foi. Ela disse: eu quero ver por mim mesma. Então, lá vai ela naquela pequena caravana, noite após noite, dia após dia, o trabalho no deserto, os gemidos do camelo, as queixas dos criados, o sol escaldante, seus raios quentes diretos daquele sol da Arábia que se põe ali naquele... O sol na África simplesmente queimará você. E ela cavalgou uma rainha, com toda elegância. Ela não se importou quanto tempo demorasse, ela queria ver por si mesma. Se as pessoas das nações, quando eles ouvem que Deus tem feito qualquer coisa, se elas simplesmente viessem e fossem sinceras e vissem por si mesmas, entende? Agora, quando ela chegou até Salomão, ela não veio apenas para ficar uma noite, ela estava indo para ver a coisa completamente, e assim que se faz. Fique com isso, ela irá testá-lo e examiná-lo. E então, finalmente chegou a vez dela, e quando ela esteve diante de Salomão, ele revelou a ela tudo, o que estava em seu coração. Aleluia! Os dons de Deus sempre funcionam corretamente. Salomão disse a ela as coisas que estavam em seu coração conforme a Bíblia, e disse a ela todas as perguntas que estavam em seu coração, Deus operando através do seu dom. E quando a rainha se preparava para retornar, o que foi que ela disse? Quando ela deu todos aqueles presentes para Salomão, ela disse: as coisas que ouvi a respeito estavam corretas, e até mesmo maiores do que jamais ouvi. Ela disse: bendito seja o Deus de Salomão, que lhe deu toda essa sabedoria e essas coisas. E Jesus, por causa do que ela disse, sendo uma camponesa, e veio, que foi reconciliada com Deus, vendo o dom de Deus operar perfeitamente, e que se tornou uma crente em Deus, Jesus disse: seu bando de educados, frequentadores de igreja hipócritas, ele disse: ela se levantará no dia do juízo e vos condenará, porque ela veio dos confins do mundo conhecido daquele dia para ver a sabedoria de Salomão, e todavia eu vos digo que um maior do que Salomão está aqui.
E eu digo a você esta noite, irmão e irmã, que no dia do juízo a rainha de Sabá condenará os Estados Unidos da América. Ela condenará o assim chamado mundo cristão, porque Deus deu a você algo milagroso. E o assim chamado frequentador de igreja ficará de fora, e por causa dos elogios pessoais dos homens ou da dignidade manufaturada, as coisas que eles mesmos têm feito, eles criticarão o Espírito Santo e as obras do Espírito Santo e chamarão isso de fanatismo e tentarão expulsar isso. E as próprias palavras do Congresso hoje são para impedir reuniões como esta. Aqui está a única coisa que eu posso dizer a respeito, e digo isso como um servo de Deus. Digo o seguinte: isso nada mais é senão pura inveja. Isso mesmo. Quando Pedro, Tiago e João haviam recebido poder, Jesus deu a eles poder para curar os enfermos, expulsar demônios e ressuscitar os mortos. Posso mostrar a você onde Deus deu aquele poder para a igreja. E você que não crê em cura divina ou milagres, mostre-me onde ele tirou isso da igreja. Mas quando eles receberam isso? A igreja hoje não está precisando de poder. Ela está precisando de fé para operar o poder que ela já tem. Você tem tido tanto fluido de embalsamento empurrando para dentro de você de que os dias de milagre já passaram e algum velho necrotério frio com pingentes de gelo espirituais pendurados com 90 graus abaixo do zero, e alguém lá com algum fluido da morte para bombear em você para ter certeza de que você permanecerá morto. Tem se tornado um lugar tal até que o Espírito de Deus se entristece, e qualquer igreja que nega o sobrenatural morrerá tão certo quanto eu estou de pé neste púlpito. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe e que é um galardoador dos que diligentemente o buscam. Ele está vivo, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, em cada princípio e poder, o Cristo vivo. Quando esses discípulos receberam aquele poder, olhe para isso. Isso simplesmente está no homem. Eles pensaram que eram dignos, e eles saem alguns dias depois e se descobrem desamparados diante de um epilético. Eles não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus apareceu e disse-lhes: geração incrédula, por quanto tempo vou tolerar vocês? Tragam-no aqui. Irmão, quando ele veio perante aquela verdadeira joia, ele expulsou o demônio dele. E os discípulos foram até ele e disseram: Senhor, recuperaste o teu poder? Ele nunca disse: você não tem poder. Eles disseram: por que não podemos fazer isso? Ele nunca disse: bem, porque vocês perderam o seu poder. Ele disse: por causa da vossa incredulidade. Poucos dias depois disso, eles encontraram um homem expulsando demônios, o qual não era um discípulo, e o homem estava fazendo a obra. Ele realmente estava fazendo isso. Ele estava expulsando demônios. Ele ficou em volta aqui, e Jesus disse: todo aquele que quiser. Ele disse: isso é para mim. E ele foi embora. Ele estava fazendo a obra funcionar, isso mesmo. E eles estavam com inveja porque eles não conseguiam fazer isso. E eles contataram a Jesus, eles disseram: nós o proibimos. Ele disse: não o proibais, porque aquele que não está conosco é que espalha. Ninguém que consegue fazer um milagre em meu nome pode falar mal de mim. E hoje isso nada mais é senão brincadeira infantil, ciúme infantil, entre as grandes igrejas que não se rebaixam para receber o batismo do Espírito Santo e praticar a cura divina e os poderes do Espírito Santo em meio às igrejas. Amém. Exatamente Isso é verdade. Jesus Cristo, o Filho de Deus, ressuscitou dos mortos. Ou isso é a verdade ou esta Bíblia está errada. Sei que ela é a verdade. Ele vive, ele não está morto. Se ele não se torna o mesmo que ele foi nos dias passados, então ele não está vivo. Pois ele prometeu: as obras que eu faço, vós também as fareis. Ainda maiores do que essas vós fareis, porque vou para o meu Pai. E o mundo que tem a Bíblia, lê a Bíblia e diz: vocês, mestres, façam isso, e nós queremos que ele ressuscitou. Até então, os maometanos são simplesmente iguais aos demais, os budistas, o restante deles.
Mas graças a Deus, Jesus vive. Ele vive dentre os mortos. E isso não é uma história fictícia, não é algo manufaturado, teologia caseira. Aquelas pessoas que dizem que os dias de milagre já passaram, seus argumentos são mais fracos do que a sopa feita da sombra de uma galinha que morreu de fome. Eles não têm uma perna para se firmar ou uma escritura para se firmar. Qualquer homem que pudesse pregar qualquer coisa contra o pecado tem que reconhecer que as enfermidades são atributos do pecado. Tem que reconhecer. Amém? Quero dizer isso do meu coração. Você não pode lidar com o pecado sem lidar com seus atributos. Se uma serpente tivesse um grande animal tivesse suas patas em seu lado, você simplesmente não tem que cortar suas patas, apenas bata nele na cabeça. Isso tomará conta das patas. E quando Cristo morreu por causa do pecado, ele golpeou as enfermidades na cabeça e tudo que veio com ela, até mesmo a própria morte. E não estamos mortos, mas estamos vivos. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele conquistou a morte, o inferno, a sepultura. Paulo disse quando ele saiu do sepulcro: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vive. O mundo está faminto, porém o púlpito está fraco. Temos os melhores médicos que já tivemos. Temos os melhores hospitais que já tivemos. Temos os melhores remédios que já usamos. E temos mais enfermidades do que jamais tivemos. Por quê? Temos os piores púlpitos, os mais fracos que já tivemos, embora tenhamos as melhores igrejas e os homens mais instruídos que já tivemos. Porém, temos as igrejas mais fracas que já tivemos. Temos mais pecado do que o mundo já conheceu: incredulidade. O que é pecado senão incredulidade? Aquele que crer já não está condenado. Isso mesmo. Aí está o seu pecado. Não fumar, beber, isso são atributos da incredulidade. Mas você é um pecador porque você não crê. Quando Jesus questionou, disse: quando eu vier à terra, ele não disse: eu encontrarei igrejas, eu encontrarei sinceridade, eu encontrarei mestres, encontrarei ensino da Bíblia, encontrarei fazendo isso. Ele disse: encontrarei alguma fé? Você tem o poder. Você precisa de fé. Saiba posicionalmente onde você está em Cristo. E então renda-se. Aleluia! Não pense que estou louco. Se estiver, me deixe sozinho. Sou mais feliz assim do que estava do outro. Isso mesmo. Não estou louco. Isso é verdade. Eu apenas sei que meu Redentor vive. Sei que Ele vive. Sim, posso vê-lo como Ele se move e anda. Sei que Ele está nesse edifício, agora mesmo. Sei que sua presença, onde quer que 2 ou 3 estejam reunidos, estarei no meio deles. Eu não creio que meu filho distribuiu não creio que eles distribuíram cartões de oração hoje. Eu disse a ele que não, porque eu ia pregar. Mas eu sinto que o Espírito Santo está tão perto neste momento. Creio que oraremos pelos enfermos de qualquer maneira. Cremos que faremos isso. Eu vi chegando à plataforma para me pedir só 1 minuto, para esperar 1 minuto. Não precisamos que você suba aqui com uma oração. Não precisamos que você suba aqui com um cartão de oração. Fique onde está. Creia na missão que foi pregada esta noite, na mensagem que foi pregada, e você verá Jesus entrar em cena. Você não precisa de cartões de oração quando a unção do Espírito Santo está presente. Ele está aí para curar. Ele está aí para dar, seja o que for dado. Isso mesmo. Ouça, uma vez quando eles estavam pregando lá embaixo, Jesus foi para o seu caminho após a ressurreição. 2 pessoas estavam indo a caminho para outro lugar chamado Emaús. E no seu caminho lá, Jesus caminhou ao longo da estrada e andou com eles durante todo o dia. E eles não o reconheceram. Isso está certo? Eles não o reconheceram.
Ele conversou com eles. E muitos de vocês foram à igreja e que Jesus os ajudou muitas vezes, mas vocês não reconheceram isso. Ele te ajudou. Ele te abençoou. Ele te salvou de problemas e você não reconhece isso. Então, quando ele ficou com eles em uma sala onde ele pôde se reunir com eles e fecharam as portas, ele fez algo só um pouquinho diferente do que alguém poderia fazer. Quando ele fez aquilo, como ele fez quando ele, antes de ser crucificado, eles reconheceram que era o Senhor. Ele saiu, tinha saído da vista deles. Eles correram de volta para Jerusalém alegres e disseram: verdadeiramente o Senhor ressuscitou. Se este é o mesmo Jesus que está aqui esta noite, talvez ele faça alguma coisa esta noite, como ele fez quando ele esteve aqui na terra. Se você pudesse ser a mulher com fluxo de sangue, ou seja o que for que você tenha, se você pode olhar e render seu espírito a ele sem qualquer confusão, sem cartão de oração, sem meio de subir aqui em cima, mas se você puder se render a ele, e eu puder me render a ele e orar: Senhor Jesus, sabendo que tenho que me encontrar com estas pessoas no dia do julgamento e ficar aqui na tua palavra, de que tu tens ressuscitado dos mortos, veja se ele não chama você. Veja se ele não fala exatamente como ele sempre falou. Se você crê, a única coisa que você pode fazer é ter fé em Deus. Ele disse: se tu podes crer. Agora, vamos inclinar nossas cabeças só por um momento. Vou pedir à organista, se quiser, mocinha, quero que você apenas toque suavemente, somente crer, enquanto temos uma palavra de oração. Quero todo mundo realmente em silêncio agora. Eu não sei. Estou apenas pedindo a Ele. Se você precisa de Deus agora, seja apenas o mais reverente que puder e creia. E se Ele vier esta noite, nesta reunião, após esta mensagem, você tem que responder por esta mensagem. Talvez você não tivesse que responder por ela se você não tivesse vindo à igreja esta noite, mas sim, você terá que responder por isso agora. Está em suas mãos. Ou você terá que lavar suas mãos como Pilatos fez, ou você aceitará isso. Agora, eu falei, isso é um homem, mas eu falei da sua palavra. Agora, Ele é Deus. Ele confirmará a sua palavra. Vamos somente crer em Deus. Agora, Pai Celestial, Tu que sabes todas as coisas, para que Tua palavra pudesse ser cumprida. Aqui está uma audiência estranha. Eu não conheço nenhum deles, mas Tu os conheces. E Tu que pôde estar sentado lá ao lado do poço, a mulher veio a Ti. Tu conversaste com ela por alguns minutos. E Tu lhe disse, vá buscar teu marido. Ela disse, não tenho marido. Tu disseste, você teve 5. Ela disse, Senhor, vejo que Tu és um profeta, mas sabemos que quando o Messias vier, o Messias, Ele fará essas coisas. Ele nos mostrará essas coisas. E Tu disseste a ela, eu sou Ele. Se aquilo foi o sinal do Messias então, este é o sinal do Messias hoje, de que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós entendemos isso, Senhor. Quando o firme e justo judeu chamado Natanael veio, e Tu lhe disseste quem ele era, e disse-lhe de onde ele veio, ele disse, Rabi, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. Mas o incrédulo, muitos deles bastante religiosos, disse, este é Beelzebu, ele é um adivinho. E Tu disseste, se chamas o Espírito Santo assim, isso nunca te será perdoado neste mundo ou no mundo vindouro. E Tu disseste, estas coisas que faço, vós também as fareis. Tu sabias onde estava o peixe que tinha a moeda em sua boca. Tu sabias onde 2 mulas estavam de pé amarradas, onde 2 vinhas se dividiam. Ó Deus, Tu sabes exatamente como o Pai te mostrou, e Tu disseste as coisas que eu faço, e da mesma maneira, pelo mesmo Deus, certamente, serão feitas no fim do mundo. Ainda um pouco e o mundo, o incrédulo, não me verá mais. Todavia vós me vereis, pois eu, pronome pessoal, ó Deus,
Tu disseste: eu estarei convosco até o fim do mundo. Eu estarei convosco, fazendo as mesmas obras, levando avante o seu ministério. Tu disseste: eu sou a videira, vós sois os ramos. Agora renda-se e produza frutos. Eu te purificarei para que você possa produzir mais frutos. E Pai, eu me rendo a Ti agora sob a poderosa mão do Espírito Santo e peço para que Tu me ajudes e me abençoes e que eu possa mostrar a Tua ressurreição a este povo e para que louvemos a Ti, no nome de Cristo Jesus. Pedimos isso. Amém. Enquanto isso, podem levantar suas cabeças. E eu quero que você seja reverente e ore enquanto eu sei que sua presença está aqui. Agora, vocês são audiência, vocês são de mim. A razão que eu digo isso assim é que tenho que esperar por Ele. E quando Ele unge, e se Ele atinge a você, então eu apenas peço para que você tenha um desejo por Deus em seu coração. Se Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está aqui em seu poder, e você está aí em necessidade, como a mulher estava e que havia tocado em sua vestimenta, dizendo: tu. Agora você diz: bem, irmão Branham, posso subir e tocar em você? Não, isso é tocar em mim, isso não faria nenhum bem. Mas você quer tocar nele. Como você toca nele? A Bíblia disse isso. Ele é o sumo sacerdote agora mesmo, à mão direita do Pai, fazendo intercessões. Ele é um sumo sacerdote que pode ser tocado pelo sentimento de nossas enfermidades. É isso mesmo? Se você tem uma enfermidade, ore a Ele e peça. E descubra se Deus não lhe dará o toque e deixará você tocá-lo, se você apenas crer. Seja reverente. Esteja em oração. Olhe. Viva. Apenas ore. Agora, você é totalmente estranho para mim. Eu não sei nada de você. Você sabe disso. Mas agora, você apenas ore e diga: Deus, em seu coração assim: eu não conheço este homem e ele não me conhece, mas tu conheces meu desejo e tu conheces meu coração e eu quero que tu sejas misericordioso comigo. E se você fizer isso, eu creio que ele fará. Estou apenas me rendendo para ver o que ele diria, para ver o que ele faria, para ver como ele faria. Isso é com ele. Que ele possa conceder, é a minha oração. Agora, eu vejo a luz que está à esquerda aqui agora, e está parada sobre uma senhora. Ela está orando. É uma senhora sentada bem lá atrás, no lado esquerdo aqui, e ela tem uma pequena cobertura branca, e ela tem uma cobertura de aparência cinza, é isso, com uma roupa de aparência escura, e ela está orando. Ela está sentada bem atrás lá, de uma senhora de cor. Ela moveu seu corpo faz pouco. Ela está usando óculos. Ela possui crises de tontura. Se isso estiver certo, senhora, levantaria sua mão? Bem lá atrás daquela... Você bem aqui. Você bem aí. Aham. Bem, você não terá mais isso, senhora. Sua fé o tocou. Se tu podes crer, isso é causado por um problema de nervos, irmã. Uma sombra que estava à sua volta se foi. Agora, seja reverente. Você está na presença dele, que é vida. Aqui está uma senhora sentada aqui com um chapéu preto, olhando para mim, bem aqui. E isso está parado sobre ela. Ela tem um vestido xadrez e usa óculos. E ela está sofrendo com alguma coisa errada em sua cabeça. É um problema de sinusite. Ela tem um problema nervoso. Você crê e aceita isso? Crê que Deus te curará e ficará sã? Você crê? De todo o seu coração?
Se você crê, você pode ter isso. Esteja em oração. O que você acha, Senhor? Parece que você não pode... De certa forma, vejo um homem olhando para mim ali, chorando nervosamente, observando isso. Permita-me apenas falar com você por um minuto. Você sentado bem aí, com um terno azul. Você crê de todo o seu coração? De cabelo preto, sentado próximo ao homem com barba, você crê de todo o seu coração? Sim, é com você que eu estou falando. Talvez os microfones não estejam transmitindo minha voz. Quando um som me atinge, eu não sei porquê o que eu estou dizendo. Mas você parece sincero e você continua se movendo em volta. Apenas me parece... Você está bem em linha comigo. Eu somente gostaria de falar com você. Você crê em mim como seu servo? Você crê nisso de todo o seu coração? Você tem uma necessidade de Deus que você gostaria que Deus fizesse e você queria que se eu puder revelar a você o que você deseja, você creria de todo o seu coração que Deus daria isso a você? Você creria? Tudo bem. Olhe nessa direção e não olhe para o seu irmão, apenas olhe para Cristo. E Ele te curará daquele reumatismo que você tem. Ele não curará? Você tem reumatismo, não é? Sim, Senhor. E você tem uma bursite também, não tem? Isso mesmo, isso mesmo. Você tem mais alguém por quem você está orando, não tem? Aham. Que é uma esposa. Ela não está aqui. Porém, ela sofreu um acidente de automóvel e se machucou. Suas pernas e seu corpo estavam feridos e ela está totalmente abalada. Isso é o assim diz o Senhor. É verdade, não é? Levante sua mão se isso for verdade. Você crê que Ele ressuscitou dentre os mortos? Para te curar, Senhor. Eu não poderia, vê? Mas Ele pode. Ele é o curador. Eu nada sou. Não se preocupe, pequena mãe. Sentada, vejo sua mão levantada assim. Não se assuste. E você, com sua mão assim, apenas creia. Você sabe que Deus pode curar o seu problema do coração e te curar? Você crê nisso? Você crê? Você tinha problema do coração, não é? A pequena dama de vestido azul, que tem seu cabelo penteado para trás? Você tinha um coração nervoso, espécie de um coração bloqueado. Quando você se deita à noite, isso enfraquece, te sufoca. Isso não estava correto? Se isso estiver certo, levante a sua mão. Tudo bem, agora você pode ir para casa e ficar sã. Tua fé tocou as suas vestimentas. Vocês estão crendo de todo o coração? Quantos nessa direção creem? Alguém acima nessa sessão? É difícil ficar nos balcões, mas apenas creia. Vejo uma garotinha sentada com sua cabeça baixa, assentada bem aqui. Olhe nessa direção, querida. Você é apenas uma criança. A garotinha com uma blusa de aparência rosa, ela está chorando por causa do que aconteceu. Aquela luz há pouco se moveu sobre ela neste momento. Isso estava próximo. Querida, você tem um cartão de oração? Não, não tem? Você não tem cartão de oração? Tudo bem. Então, você nunca seria chamada aqui em cima, então, de qualquer maneira. Se você crê que sou profeta de Deus? Você crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Essa é a mãe da criança sentada ao lado dela. E você crê nisso, senhora? Você crê, irmã? Bem, a razão de você estar aqui esta noite é porque você está orando por seus olhos. Isso mesmo. Isso está certo, não está certo? Certamente. E deixe-me dizer a você, para que possa saber que sou profeta de Deus. Você tem uma dificuldade em casa. Esse é o seu marido, que não é um homem salvo. É isso mesmo, não é, senhora? Ele nem mesmo queria que você viesse. Isso mesmo. Eu não estou lendo somente, mas Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém. Ele vive, Ele reina.
A senhora bem atrás de você, a senhora de cor aí. Você tem um problema de estômago, não tem, senhora? Isso mesmo. Você não é dessa cidade. Você é de um lugar chamado Albany. Você mora na rua 80, não é? Seu número é 80 e você mora na rua 1ª. Aham. A senhora ao seu lado é sua vizinha. Isso mesmo, ela mora na 64, número 64, rua 1ª em Albany. Ela tem um tumor, não tem? Quero dizer a senhora Busby aí ao seu lado, você crê? Como que eu te conheço? Eu não te conheço, não mais que Jesus conheceu Pedro, mas ele sabia quem ele era. Tudo bem. Marta, você pode ser curada também, se você crê de todo o seu coração. Chocou você porque eu te conheço? Não sou eu quem te conhece, é o Pai Celestial que conhece você. Você crê agora de todo o seu coração? Você aceita a sua cura? Todos vocês, pelo edifício, creem neste momento? São essas as coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra? Então sua cura nunca muda. Isso é ele. Você crê agora? Então creia. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, que todas as superstições possam deixar as pessoas, aquele demônio que tenta mantê-los nas trevas, e verdadeiramente eles foram projetados para ser a descendência de Abraão. Eu peço para que tu vás e mande este mal embora, ou me dê o espírito de poder. Satanás, eu quero falar com você. Veja que você está exposto, seu tempo está quase acabando. E tua condenação naquele dia, eu fico aqui como servo de Deus. Você não está com medo de mim, mas você está dele. Porém, eu represento em sua morte, sepultamento e ressurreição. Essas pessoas o representam. E você tem seus demônios todos amarrando estas pessoas. E você pensa que pode segurá-las, porém você é apenas um blefe. Você está despojado de todos os privilégios que você tem. Você não tem nenhum direito legal. Jesus te despiu de todo o poder que você tinha no Calvário. E você não passa de um blefe. E você não irá blefar conosco por mais tempo. Jesus está aqui. E você está repreendido. Espírito de dúvida, saia deste povo no nome de Jesus Cristo. Deixe este povo e saia deste edifício, e que cada um deles possam ser curados no nome de Jesus Cristo. Se você for crer, você crerá agora mesmo. Levante-se e seja curado. Dê louvor e glórias a Deus e seja curado no nome do Senhor Jesus Cristo.